dia! Estamos ao vivo, nosso próximo aulão. Vamos falar sobre a difícil tarefa de dizer não para a equipe. Isso é muito comum aí nas dificuldades das lideranças. Esperar a Jordana chegar por aqui e a gente já inicia a temática de hoje. Jordana já chegou. Olá, Bom dia! tudo bem? Tudo e você? Joia. Então tá bom. Bora começar? Vamos lá. Isso aí. Vamos aumentar aqui. Tá. Nós vamos falar sobre uma das maiores dificuldades de alguns líderes, né? Dizer não. Isso é muito importante, né? Eu acho que a gente começar falando da importância de entender sobre isso, né? Uhum. Porque isso é mais profundo do que a gente imagina, né? E faz parte total do autoconhecimento, principalmente. Essa dificuldade, né? Então, Sim. o entender a dificuldade de dizer não, eu acho que é o principal. Entender essa dificuldade. Por que eu tenho essa dificuldade de dizer não? Porque para algumas pessoas é uma coisa que fere a alma, né? Dizer não. Sim. E tipo assim, é muito difícil. E entender o porquê você não consegue dizer não, aí está o X da questão, né? Porque, tipo assim, eu vou chegar e falar pra você, ó, você não sabe dizer não. Você precisa dizer não, porque senão a sua equipe, ela não tem limites, né? Ela ali não, ela vai sempre saber que você não sabe dizer não e vai se aproveitar disso, né? Então, não é sempre dizer não, né? É a gente saber o equilíbrio e também não é sempre dizer não e nem sempre dizer sim. É a gente saber o equilíbrio disso. É a gente saber que a gente tem momentos que a gente tem que dizer não. E que existe maneiras de dizer não, né? Mas primeiro a gente tem que entender por que eu não consigo dizer não, né, Patrícia? Sim. E aí pode estar muito associado com a insegurança do líder, né? Se sentir inseguro. Então, é aquele líder que quer mostrar, não é nem serviço, mas mostrar aquele espírito de equipe, aquela coisa, né? De tô aqui pro que der e vier. Então, ele abre demais, ele excede demais nesse aspecto. Ele começa a dar abertura para tudo, ele não vai colocando essas barreiras, né? Esses nãos que precisam ser ditos. Então pode ter a ver com a insegurança, pode ter a ver ali com a questão de se sentir aceito pelo time, pela equipe. Então eu vou fazer, né, o melhor, eu vou fazer o que eu puder fazer, e aí tudo que a equipe pede, o líder acaba cedendo também para se sentir aceito, né? E entre demais questões. E aí o importante que eu vejo também é mostrar o prejuízo que isso acaba acarretando. Por quê? Porque muitas vezes, né, os motivos que levam o líder a não dizer não tá muito associado ali com questões do próprio líder, que nem você deu aí a introdução. Questões que envolvem o autoconhecimento, precisa se conhecer, precisa saber, envolve ali crenças, né, aspectos ali pessoais. E aí, muitas vezes, por ser questões pessoais, a pessoa ela
se acostuma com aquilo, passa a ser uma característica dela, né? É aquela história, não, mas eu sou assim, sempre fui assim, e ela não vê aquilo como um problema. E aí o ponto de entender os prejuízos é justamente para, eu brinco que é sujar esse comportamento, né? Porque aí eu começo a ver que aquele comportamento ele não me traz tanto benefício, aí eu começo a olhar para o outro lado, né? E quais seriam aí alguns prejuízos, né? De antemão, pensando aí rapidamente. A sobrecarga que esse líder fica. Porque ele abre a mão para fazer de tudo. E muitas vezes ele deixa de fazer o dele. E acumula. E aí, sem contar que ele pega do outro para fazer, porque tudo ele tá falando sim, sim, sim. Então fica muito acumulado, muita tarefa acumulada. Aí, consequentemente, ele começa uma autocobrança consigo mesmo, né? De ter que fazer. Então, essa cobrança ela pode gerar ansiedade, né, aí nesse líder, o que acaba emitindo outras respostas aí, por exemplo, não tendo a capacidade de uma boa inteligência emocional, e aí vai pegando um gancho com tudo que a gente veio falando, né? E sem contar que essa dificuldade do falar não, Jordana, ele acaba prejudicando a própria comunicação do líder. Ele não desenvolve a habilidade, né, do se comunicar. Por quê? Porque é sim, 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 então ele não aprende a desenvolver ali a capacidade de falar de forma mais centrada, de forma mais impositiva quando necessário, né, a dar feedback, a chamar a atenção dessa equipe, ele não consegue desenvolver, que aí ele vai ficando literalmente frágil na questão da comunicação, né, vai ficar naquele líder frágil, vulnerável nesse aspecto. Isso tem muitos prejuízos aí. A gente precisa ali, é isso aí, né, Gisele? É a essência, né? A gente tem que ir cuidando disso, né? E o autoconhecimento, sim, Patrícia, voltando lá, né? Eu vejo assim, que eu tenho que entender quais as crenças, né? É isso mesmo, a gente tem que ter uma postura de líder sendo humano. Nunca a gente deixa, né, de lado essa parte do humano, né, Gisele? É importante, essa parte do humano, ele não está ligado a dizer não, né, a ser ríspido, não é isso, né? Não ser pai da pessoa, né, ou mãe ali. A questão de ser humano é o entender que eu estou diante de um ser humano, né? Que tem emoções e sentimentos, né? E necessidades e expectativas. É isso que é eu ter uma liderança humanizada. E não eu ser fraternal. Fraternal é diferente, né? Fraternal eu tratar como família. É diferente, né? Então, e é postura de líder mesmo, né? Mas primeiro eu tenho que entender quais são as minhas crenças que eu tenho. Por que eu não digo não? Né? Eu não digo não porque eu quero ter controle de tudo, quero saber de tudo. Então eu digo sempre sim porque eu quero estar no controle. Eu não sei dizer não porque eu quero agradar alguém. Eu não sei dizer não porque eu estou no lugar da importância. O lugar da importância tem tudo a ver com o ego, né? Então, é porque eu me sinto valorizado quando eu digo sim, né? Eu tenho medo de ser abandonado quando eu não digo não, ou de não fazer parte, né? Como a Patrícia disse. Então, ali, eu crio até o que a gente falou na live passada de dependência emocional, né? Sim, total. Porque eu sempre digo sim, e eu trago, né? Ou eu não quero evitar conflitos. Eu digo sim para não evitar conflitos, para não ter uma discussão, porque conflitos me afligem, né? Então eu tenho que pensar muito bem por que eu sempre digo sim e não consigo dizer não, né? E isso, entendendo isso aqui, o que afeta, geralmente, que foi o que a Patrícia falou, afeta no seu tempo. Essas crenças que você traz de não entender por que você não diz não, te afeta no seu tempo. É igual a Patrícia disse, você se sente sobrecarregado, né? Você mesma coisa que o
professor sente em sala de aula. Verdade. Você sente sobrecarregado, você sente que está perdendo algo, que está perdendo o controle, né? Uma coisa que acontece muito também com o líder, além do sobrecarregado, é marcar compromissos simultâneos. Ele diz tanto sim, que a agenda dele tem 2, 3 compromissos, porque ele não sabe dizer não, ele não sabe priorizar, ele quer estar a todo momento, em todo lugar, e não existe isso. Né? Não existe isso. Eu estar a todo momento, em todo lugar. Principalmente quando você é líder, né? Ser onipotente, onisciente, né? Não existe isso. Né? Você tem que abandonar. Você não tem esse superpoder. É por isso que você tem equipe, é por isso que você tem ali outros líderes. É por isso. Porque você não tem que estar em toda parte, todo momento. Você não tem que saber de tudo que está acontecendo na sua empresa, na sua equipe. Você tem que saber priorizar. Uhum, sim. E aí, Jordano, até puxando o gancho aqui do comentário da Gisele, né? As pessoas não sabem ouvir, não. Não é nem a questão de não saber ouvir, é questão de que não conseguem lidar com o não, no sentido de assim, ó, a equipe aprendeu a viver tanto com sim, que eles se estagnaram no desenvolvimento. Né? Eles param, eles acabam ali travando. E aí, o que acontece? Quando eles recebem um não, né? Essa equipe, ela tá despreparada. Essa equipe não se sente confiante. Essa equipe se sente insegura. Então, assim, uma equipe com tudo isso é uma equipe que vai se frustrar, que vai criar expectativas que não vão ser alcançadas. É uma equipe que vai se cobrar. É uma equipe que vai ter um nível alto de ansiedade. Tudo isso por quê? Porque eu fiquei falando sim por tanto tempo, que na hora que eu precisar falar não, essa equipe ela não tá preparada. Então, o dizer não, né, por mais que possa, sim, ser complicado, justamente por essas crenças que cada um carrega, ele tem o seu benefício, né? E a gente precisa entender esse benefício, porque muitas vezes o líder, né, deixa ou não pra lá, porque talvez vai gerar um desconforto ali, mas ele não olha no depois, porque em algum momento ele vai precisar falar não para essa equipe. Na hora que ele precisar falar, como é que essa equipe vai estar para receber isso? Né? Essa equipe ela não foi acostumada, né? E aí entra a questão de não estar se desenvolvendo, de não estar se aperfeiçoando. Essa equipe ela fica aí sem as habilidades necessárias, porque sempre tem assim esse suporte muito aberto, né? Do sim, e essa equipe ela, querendo ou não, ela acostuma com aquilo, ela acostuma com aquele comportamento. E aí isso tem um prejuízo aí posteriormente, né? Eu vejo assim, o importante que o líder ali tem que pensar no custo do sim. Sim. Esse sim vai custar o quê aqui? Exato. Né? Se eu dizer sim aqui nesse momento, o que vai desencadear no restante da equipe? O que vai desencadear, né? Então eu tenho que pensar num panorama, em cenários, né? Do sim que eu vou dizer, né? A gente foi educado, na verdade, Patrícia, parece que dizer não é ser ríspido, né? Sim. Ter falta de educação, você dizer não. Uhum. E fora daquela síndrome do bonzinho e da boazinha, né? É aquela pessoa que fala assim para tudo. Mesmo sendo pesado para ela fala assim para tudo, né? Então, é por isso, mais uma vez, para a gente refletir, você tem que verificar quais são suas crenças. Primeiro, comece por si, entendendo por que a dificuldade de dizer não. E você, enquanto líder, você tem que pensar o custo do sim. Esse sim que eu estou falando aqui agora, o que ele vai refletir lá na frente? O que ele vai refletir na empresa? O que ele vai refletir na equipe? Que símbolo eu, como líder, estou passando para todo o restante dizendo sim? Às vezes, o custo do seu sim, ele é alto.
E você está pagando caro por custo desse sim. E às vezes você não está percebendo. Às vezes eu falo sim para ficar livre logo. Né? Ai, não, nossa, Nem de novo isso aqui. Não, ouviu vai lá. direito, né? O que foi falado e vai falando. Exatamente. Nem ouviu o que foi falado para ficar livre logo, eu vou falar sim. E então eu tenho que entender, como líder, qual que é o custo do sim que eu estou falando. Quais os reflexos, quais os cenários prováveis com o sim que eu estou falando. Porque muitas Sim, das tem uma... vezes o que eu vejo, desculpa, Não, o que eu imagina. vejo é que não se pensa nisso. Uhum, exatamente. E o que eu ia complementar é que tem uma pergunta que eu gosto muito, que é a seguinte: qual que é o meu objetivo inicial? Né? O que eu vou fazer nisso aqui? Qual que é o meu objetivo inicial? O que eu quero alcançar? E eu tenho isso em mente o tempo todo, para tudo que for acontecendo, né? Então, sei lá, alguém chegou e falou assim: ah, posso sair mais cedo hoje? Né? Tá, qual que era o meu objetivo inicial no dia de hoje? A equipe entregar todo aquele documento atrasado. Então, se eu falar sim para essa pessoa, eu vou atingir meu objetivo de hoje? Não vou. Então, esse sim, ele não cabe, né, na circunstância. Sempre voltar o foco. Por quê? Uma das coisas que eu percebo também, Jordana, além das crenças e toda essa dificuldade do falar não, é a falta de clareza dentro da liderança. E aí essas decisões entre sim e não são tomadas de forma meio que no automático, né? Meio que de forma mais reativa. As coisas vão acontecendo, eu vou reagindo. E aí eu não tenho essa clareza do meu objetivo com aquilo, do que eu quero alcançar, do que eu quero, né, buscar com essa equipe. E aí esse líder, ele se perde, né? Então eu gosto muito dessa pergunta porque, assim, o líder, ele vai estar voltando o tempo todo lá naquele ponto inicial. Qual que é o meu ponto de partida? O que eu quero alcançar? Qual que é o meu objetivo? E não necessariamente só o objetivo do todo, mas assim, meu objetivo dia a dia. Né? Qual que é o meu objetivo hoje, no dia de hoje com essa equipe? Ou nessa semana com essa equipe? Então, eu ter isso em mente ajuda ali o líder a tomar essas decisões entre o que pode e o que não pode, o que vai ser sim e o que vai ser não, né? Para atingir isso. E aí, um ponto em que eu também penso, né, do sim e do não, muitas vezes é atrelar ele ao feedback, né? Do porquê o sim ou do porquê o não. Né, para que quando houver o sim, essa equipe não se acostume, né, ela entenda o porquê está sendo feito daquele jeito e naquele dia. Então, sim, hoje você vai sair mais cedo, mas é por isso, por aquilo outro, para a pessoa também não se acostumar com esse sim, ela ter clareza. E quando for não, essa equipe também estar ciente, né? Acho que essa troca facilita até para o líder quando ele precisa dizer não. E para a equipe ficar mais receptiva, porque envolve um pouco da empatia, né? Quando eu falo esse sim ou não com esse feedback em conjunto. Acho que tem um pouco desse movimento empático, né? Da equipe estar ciente, do líder estar ciente. O que eu vejo, né, Patrícia, assim, muitas vezes acontece, tá? A equipe, ela sempre procura, quando é do interesse dela, quem vai dizer sim para ela. Aham. É uma relação igual pai e mãe. Ah, não vou pedir para minha mãe isso porque minha mãe vai dizer não, mas eu vou pedir para o meu pai. E aí, o que acontece? E geralmente, eles vão naquela pessoa que diz sempre sim, né? Que não sabe dizer não. Eles já sabem quem é. Uhum. E muitas das vezes, essa pessoa é o dono da empresa. Geralmente, ele pôs um líder intermediário porque ele tem algumas questões que ele não consegue resolver por si só. Né? Ele também ele tem que ali, como que fala? Ele tem que priorizar outras áreas também, né? Então, por isso que ele põe uma pessoa de RH, por isso que ele põe uma pessoa líder de equipe, é por isso que ele põe líder, por isso que ele põe uma pessoa no financeiro, né? No departamento pessoal, pessoas que cuidam disso e para justamente ele ter tempo de fazer outras coisas. E muitas das vezes porque ele tem dificuldade de dizer não, né? Uhum. E o que acontece? Como é um líder que lidera, ele tem uma liderança de portas abertas, né? Então ele está sempre acessível a essa equipe. E aí ele não tem a percepção que ele não
sabe dizer não. É inconsciente isso, né? Essa dificuldade dele dizer não. Mas a equipe já entendeu que ele disse sim sempre. Então a equipe recorre sempre a ele. E aí é uma questão dele de autoanálise, depois de saber por que ele sempre diz não. É o que a gente diz sim, que é o que a gente falou sobre o autoconhecimento, né? Sim. E aí, o que acontece? É o que você falou aí. Ele fala sim, mas ele não consulta o líder da área para saber se aquela pessoa pode faltar, se ela pode dar aqueles dias para aquela pessoa, se pode fazer aquela mudança, né? Ele não consulta a outra pessoa. E nisso, e dessa forma, ele está desvalidando de uma forma direta aquela liderança, né? Então, o que eu sempre falo? Líder, né? Dono de empresa, gerente geral, quando alguém da equipe que já tem um líder for direto a você, seja para qualquer coisa, qualquer circunstância, ou você fale, procure o seu líder, ou você chama o líder para decidir junto com você. Por quê? Eu vejo grande desconforto em várias empresas quando acontece isso. E isso não é raro, isso acontece muito. Né? Sim. Então, mas a empresa é minha, eu posso falar o que eu quiser, eu posso falar o sim que eu quiser, eu posso falar o não que eu quiser. Então, você não precisa de um líder intermediário. Porque, exato, na verdade, tudo aquilo que você deveria ter políticas ali, procedimentos, né? Para o líder ter uma liderança efetiva. Sim. Né? Então, exato, você não precisa de um líder intermediário. Se você quiser estar a todo momento falando sim ou não, então você não precisa de uma pessoa para liderar. Né? Então, você tem que efetivamente pensar que você agindo dessa forma, você está desvalidando essa liderança, né? Você não tá no dia a dia, você não tá no dia a dia da execução para saber se aquele sim seu vai no que vai refletir dentro daquela equipe. E muitas das vezes esse sim seu você vai colocar aí que é um dito, né, popular, o líder intermediário numa sinuca de bico. Né? Porque ele estava contando com aquela pessoa. Muitas das vezes, muitos líderes intermediários, eles reclamam da seguinte situação. O líder, né, o dono da empresa, fala que sim, não fala com ele. Aí, a pessoa lá da equipe falta, chega atrasado, e o líder não está sabendo. Como assim? O líder daquela pessoa não está sabendo que ela vai faltar, que ela não vai estar lá. E as atividades que ela tem na agenda para cumprir. Quem vai cumprir? Eu vou ter que ter uma pessoa, né? As prioridades, quem sabe, é o outro líder. Então, isso é muito sério, pessoal. Né? Saber ali, quando for falar sim, conversar. Ou tipo assim, ó, eu vou ver com fulano primeiro, depois eu te dou uma resposta. Isso não é dizer não, né? Isso é eu saber como dizer sim ou como dizer não. E falar um sim ou um não estruturado, né? Igual você disse, trazer um porquê desse sim ou desse não. Então, não é simplesmente dizer sim ou simplesmente dizer não. Eu tenho que saber o panorama e o impacto e o símbolo que eu estou passando enquanto líder desse sim ou desse não.
Sim, porque em cima desse ponto que você falou, Jordana, aí começa a acontecer o quê? Uma concorrência, um conflito entre os dois líderes, né? E aí, o que que acontece com isso? Eles começam a querer se impor mais, talvez aí principalmente o líder intermediário, né? Porque muitas vezes ele é deixado ali sem ser consultado. E aí, por querer se impor mais, aí começa a acontecer o oposto. O líder ele começa a ser mais do não, 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 e ele começa a ficar inflexível. E aí acontece o efeito oposto, né? Daquele líder que é mais duro, daquele líder que só recusa, que é sempre não, né? Nem procura entender o contexto, então fica naquele ponto contrário também, né? Do só ou não em excesso. E aí a questão do saber ponderar os dois pontos, né? Porque nem tudo vai ser não, assim como nem tudo vai ser sim, né? Porque se é só não também, eu vou criar uma equipe mais enrijecida, uma equipe que não se sente ali confortável, e aí vai ficar aquela coisa que realmente é só uma insubordinação e pronto. Fica por isso, né? Eu não desenvolvo uma equipe ali alinhada. Então, tomar cuidado com isso também, né? Do mesmo jeito que às vezes a gente desenvolve ali crenças, pensamentos do porque eu não posso falar não, muitas vezes a gente acaba construindo nesse sentido oposto, do eu tenho então que falar não, eu tenho que me colocar, tenho que me impor. E não é bem assim, né? A gente tem que saber ponderar ali os cenários, que aí tem muito a ver com a questão do papel. A gente vai desempenhar papéis o tempo todo dentro da liderança, né? E qual que é o meu papel naquele momento, né? Naquela situação, naquela circunstância, com aquela pessoa. Então, é sempre considerar isso para conseguir ser flexível e entender qual que é o momento do sim e qual que é o momento do não, para conseguir se colocar diante disso, né? Sim, eu acho importante a gente trazer aqui, né, Patrícia, é, o, o dizer não, como a gente já tratou aí, não quer dizer que eu sou mal educado, que eu Sim. sou rígido, né? E tem várias maneiras de dizer não. Você não precisa dizer um não seco, né? Um não ali. Não, não é assim, né? Um incluir o porquê é sempre bom, né? Olha, você não vou poder te dar esses dias porque você está com essas tarefas aqui para concluir, elas são de importância, né? E negar educadamente é importante ali, né? É o que a Gisele até comentou, né? É uma questão de postura e não de perder a humanização ali, de entender. Eu vejo que você pode dar alternativas para essa pessoa. Sim. Olha, talvez eu não te dê esse dia, mas eu posso te dar a semana do dia tal, né? A parte do negociar também. Olha, se você conseguir cumprir sua agenda toda hoje, você pode tirar na sexta, né? Uhum. Se você conseguir cumprir toda a sua agenda até quinta, a sexta você pode tirar, né? Reorganizar ali prioridades, né? Ó, você pode até tirar, mas eu preciso que você me entregue isso e isso e isso antes de tirar esse dia, né? Uhum. Ter resposta objetiva, não ficar dando muitas explicações, porque fica na culpa, né, de dizer não, e aí começa a dar um monte de explicação. Justificativa, né? Porque fica culpado de estar dizendo não, aí começa a justificar, né? Não, seja assim, tem uma resposta objetiva. Ó, não dá para fazer por causa disso, disso, né? Ser bem assertivo nessa situação de quando você dizer não, né? Não tenha vergonha de dizer não, nem que for 2 vezes, 3 vezes, não tenha vergonha de dizer não, né? Não se sinta acuado de tipo, o seu sim vai ser uma troca ali de brindes, né? Uhum. Tenha cuidado com isso, né? E o principal, não minta, né? Fale o porquê do não, não minta, não comece a falar não
inventando uma mentira em cima desse não, né? Sim. Então, eu vejo assim que esses são os principais pontos que o líder tem que se atentar ao dizer um não, né? E Sim. saber que existem formas de dizer não. Sim, e eu complementaria, sim, o líder conhecer a equipe dele, né? Conhecer ali o perfil de cada um. Por quê? Porque talvez para um o seu não ele vai ser de uma maneira, para o outro ele vai ser de outra, né? Talvez ali tenha pessoas que tenham mais a necessidade, até mesmo por inseguranças e questões da própria pessoa, por isso a importância de conhecer ali cada membro. Às vezes a pessoa ela é insegura, e aí se ela recebe um não sem entender o motivo, isso pode causar ali nela inúmeras crenças, né? Então conhecer a equipe também tem papel fundamental nisso, não só para entender como eu vou dizer não, mas para esse líder se sentir preparado para dizer não. Né? Se eu sei como eu vou, com o tipo de pessoa, com o jeito da pessoa, eu tenho mais facilidade de me adaptar àquilo. Né? Muitas vezes o líder ele tem um receio do não, por quê? Por não saber como o outro vai reagir. Né, também, o que o outro vai pensar. Não é nem só reagir, mas o que o outro vai pensar. Se eu conheço essa equipe, se eu sei como essa pessoa é, fica mais fácil de eu me tornar adaptável dentro daquela situação e dizer um não de forma mais eficaz mesmo, né? Para cada pessoa ali presente. O líder ele tem que entender que a empresa ali é uma equipe, né? Onde todo mundo tem a sua posição. Né? Vamos pensar num time de futebol, onde tem um goleiro, onde tem o atacante, meio de campo, o zagueiro, né? Então, qualquer... Eu sou aqui o treinador, né? E aí, qualquer decisão que eu tomar e eu não comunicar, por exemplo, para quem vai fazer o gol ou para quem vai defender, eu vou causar um grande alvoroço em campo, né? Uhum. Então eu tenho que entender isso, que quando eu estou falando aqui, estou tomando uma decisão sozinho, sem contar com aquele líder daquela equipe, então eu não vou ali efetivamente estar fazendo o gol, né? Porque eu tenho quem vai fazer o gol. Então isso vai interferir totalmente na estratégia da minha equipe. Então, exatamente. Eu entender sobre isso, né, Patrícia, que foi até o que você falou, de entender sobre cada membro da equipe, é importante, porque cada um tem a sua função. E talvez o seu sim vai desestruturar toda uma equipe, vai desestruturar toda uma rotina. E aí o seu sim, eu falo um sim e de repente aquela pessoa é super importante ali naquela semana, né? Por exemplo, falando de comercial ali, marketing. Saiu uma campanha aquela semana e eu vou precisar daquela pessoa. E aí, de repente, esse líder aí, maior, né? Vamos falar assim, geral, pega e fala assim para a pessoa, justamente naquela semana onde eu estava mais precisando, e aí aquele outro líder vai ficar sobrecarregado. E como ele é um líder intermediário, como ele vai falar não para essa pessoa se já tem um sim da liderança maior aí? Sim. Né? Então, isso fica complicado. Então, eu entender, mais uma vez, o custo do meu sim é super importante enquanto líder. Sim, os líderes precisam entender assim que todo comportamento que ele tiver enquanto ele está ali no papel de líder podem não parecer coerente um com o outro, mas eles estão se interligando o tempo todo. Então talvez o sim que eu falei para uma coisa aqui, ela vai refletir no negócio lá na semana que vem. Né? Então, por isso a questão do líder saber o ponto, né, de partida, o ponto que eu quero chegar. Porque às vezes o sim ou o não, para aquela pessoa, naquela situação, naquele dia, ela vai refletir alguma coisa daí um tempo, daí uma semana, 15 dias. Né? Porque dependendo da tarefa que aquela pessoa faria, e eu permitir que ela não estivesse ali naquele momento, teria influência lá no que o outro vai fazer na data tal. Então, o líder, ele precisa ter essa
consciência de que os comportamentos dele não são comportamentos isolados, né? São comportamentos que estão se complementando o tempo todo. Obviamente que a gente não consegue ter controle de todos esses comportamentos e de todas as consequências, mas saber disso, ter consciência disso, ajuda a ponderar melhor qual que é o comportamento que eu vou ter, que é o que você falou, eu analisar melhor o sim e o não, as consequências, antes de eu tomar essa decisão, né? Então, pensar que tudo ali tá se ligando é muito importante. Isso é fundamental aí nessas tomadas de decisões. Eu vejo aí que a gente já pode ir passando aí pro final, né? Da Sim. nossa live. E eu gostaria aí só de deixar frisado, né? Os pontos aí que eu vejo que são importantes para os líderes pensarem sobre a dificuldade de dizer não, né? Primeiro, de tudo, esse é o principal. Eu entender a minha dificuldade de dizer não. Aonde está a origem disso, né? Sim. E isso eu faço com reflexões diárias, né? Reflexões diárias. Até no nosso curso tem uma parte lá que eu proponho lá um desafio que é justamente mais ou menos nesse sentido, né? Entenda então a sua dificuldade de dizer não. Depois, eu vejo que é pensar sobre o tempo, né? Esse não, ou esse sim que eu estou dizendo, o que ele vai me trazer ali de prejuízo ou talvez de vantagem sobre o tempo, né? Eu não perder algo, eu estar sobrecarregado, ou eu assumir compromissos simultâneos, né? Esse sim ou esse não, no meu tempo, o que vai estar ali acarretando, né? Outro ponto eu vejo é pensar no custo do sim. Esse que eu estou falando, qual o custo que ele vai ter para mim, ou para a equipe, ou para a empresa. E depois, por último aí, não menos importante, né? Não minta quando você dizer um não, né? Explique, traga um porquê está sendo dito esse não, né? Com objetividade, com assertividade, e traga ali o porquê. Eu não vejo porquê, assim, são todos adultos, né? São todos seres racionais. Então, Sim. trazer o porquê daquele não ali, a pessoa vai entender. Né? Sim, com certeza. Eu acredito que seja isso. Já fechou aí com todos os pontos. Pessoal, Certo. então, falando aí para vocês, a nossa live fica gravada no YouTube, tá? Quem quiser assistir ela completa lá, dá um pulinho lá no YouTube. Está aberta a perguntas, né? Se você não conseguiu fazer pergunta aí nessa live, assista lá a live, faça pergunta no próprio YouTube, que a gente responde na próxima. Convidar vocês a todas as terças, às 11 horas, nós temos live ao vivo, né? Quem tiver aí, quiser participar e trazer aspectos aí que a gente possa contribuir, ou vocês contribuírem conosco, de grande valia para nós. E convidar vocês também a estar olhando os nossos materiais que estão aí disponíveis na nossa bio, né, Patrícia? Sim, tem e-books, né? E não só os materiais, os próprios conteúdos que a gente disponibiliza aqui no Instagram, né? Tem aí todos os dias, lá nos destaques, tem bastante coisa já que pode auxiliar aí como complemento. Não esquecendo do nosso TikTok, né? O nosso TikTok também tem bastante vídeo lá, bacana, legal, que pode contribuir aí para sua liderança, tá bom? Aí. Certinho então, Jordana. A gente se vê na terça. Então, até a próxima terça, Patrícia. Até. Um beijo a todos aí e uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.